Bom galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e você está no Quarto Geek. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre essa HQ maravilhosa chamada Origem, que conta a origem do Wolverine, né? Que é considerada uma das melhores HQs do Wolverine, então fiquem ligadinhos. A princípio esse vídeo ia ser uma parte só dos 3 quadrinhos que tem de origem. Só que os quadrinhos são um pouquinho longos e tal, e eu decidi fazer um teste, né? Fazer a parte 1 contando a história 1, e se ficar um pouco curto, no outro vídeo eu faço a parte 2 e 3 juntas. Não sei contar nos dedos, mas é isso aí. Se ficar num tamanho legal, eu vou dividir em 3 partes, né? Vamos acabar vendo aí. Então se você quiser um resumo mais completo, vai estar aí na descrição no nosso blog. Mas sem mais enrolação, bora pro vídeo. Parte 1. O Despertar da Fera. Capítulo 1. A Colina. Então, a história começa com a nossa protagonista, a Rose, que tem apenas 12 anos no início da história. Os pais dela acabaram falecendo de uma gripe e ela não tinha mais ninguém para cuidar dela. Ela ainda tinha uma tia, só que a tia dela não queria muito cuidar dela. Então a tia dela conhecia a governanta de uma mansão zona que tinha na cidade e ela falou: olha, a minha sobrinha perdeu os pais dela, eu não quero cuidar, então você tem um empreguinho para ela e qualquer coisa serve. Então a Rose vai para a mansão com o objetivo de cuidar do James, que é o filho do Mestre John, que é o dono das empresas. Ou seja, o James é o herdeiro das empresas e da mansão, né? Então ele é bem importante, por isso que ele precisa de alguém cuidando dele. No caminho, ela e o Sr. Kenneth, que é o mordomo, acabam conversando sobre a construção da mansão. E ele fala como a mansão foi construída com dor e lágrimas, porque ao término da construção da mansão, o filho mais velho do Mestre John acabou falecendo. Então a esposa do Mestre John ficou abalada e desde então nunca mais conversou com ninguém. Ela só fala com a governanta e com ninguém mais. Ela não sai mais do quarto pra nada. E o James acaba sofrendo muito porque a mãe dele não liga pra ele. Chegando na mansão, ela tá conversando com a governanta sobre o que ela vai ter que fazer na casa. E um menininho apelidado de Cão acaba chegando e falando assim: ô moça, vem ver um negocinho aqui rapidinho. E quando ela chega pra olhar o que é, bom, uma surpresinha. O Cão joga um punhado de areia na cara da Rose. Ela fica meio brava tal, mas acaba perdoando ele porque ele é pequeno tal. E além disso, a governanta falou que ele é filho do jardineiro, que se chama Logan, né? E o Logan, o jardineiro, ele não liga meio que pra nada do filho dele, ele só bebe e quer fazer o trabalho de jardinagem e ir embora. Ele não gosta do pessoal da mansão, porque ele acha que ele é pobre enquanto eles é rico e ele devia ser rico também, ou ele ser pobre também. Enfim, o Logan não gosta deles, eles gostam do Logan, mas o Logan não gosta deles. E o Logan só bebe e o Cão acabou ficando meio jogado de lado pelo pai dele. E bom, ele ficou assim, ele gosta de brincar com os outros, zoar mesmo, porque ele não tá nem aí pra nada que nem o pai dele. Como eu falei mais cedo, a Rose foi pra mansão pra cuidar do James. E o James, cara, ele tem muita alergia e ele fica doente o tempo todo, então ele quase nunca sai pra brincar. Só que uma vez que ele, a Rose e o Cão foram brincar, a Rose acabou desviando um pouquinho o olhar. Então o James ficou falando assim pro Cão: cara, é certeza que você gosta da Rose. Você gosta da Rose. Fala a verdade. E ficou caçoando do Cão, falando que ele gostava da Rose. E como era verdade, e o Cão não queria admitir, ele fala que nada. E empurrou o James para dentro do lago. Só que, como eu falei, o James é muito alérgico e sempre tem alguma doença e ele nunca saiu para brincar. Então ele nunca aprendeu a nadar e acaba começando a se afogar no lago. Mas antes que ele pudesse se afogar, o Cão pula no lago, já que foi ele que jogou, cata o James e fala: cara, desculpa aí, que eu acabei me irritando um pouquinho, mas não foi por querer não. Voltando pra mansão, a Rose pede desculpa por não ter olhado o James, ele acabar caindo no lago e tudo pro Mestre John, né? Ela pede desculpas. E o John só se importa que o filho dele tá bem e mais nada. Então, tipo assim, ele perdoa o Cão e tudo mais. Só que o pai do John, que é um velho muito chato e ranzinza, fica falando que ele devia punir o Logan pelo filho dele ter deixado o James cair no lago. Só que o Mestre John é contra essa política de punir os funcionários. Ele acaba liberando eles falando: cara, pode ficar tranquilo, meu filho tá bem, é isso que importa. E como eu falei, galera, o Logan é um péssimo pai. E descobrindo que o filho dele acabou deixando o James cair na água, ele fica muito bravo e ele já tava bêbado e tudo mais. E ele bate um monte no Cão. E depois de bater um monte nele, ele ainda oferece bebida pro menino para ele se acalmar e falar para ele nunca mais se misturar com os almofadinhas.
Bom, vocês sabem como é que é, o cão é apenas uma criança e na chegada do Natal acontecem algumas coisas. O Mestre John, como tradição de todo ano, no Natal ele dá presente para todos os seus funcionários. Para a nossa querida Rose, ele deu um lindíssimo vestido. Para o seu filho James, ele deu um cachorrinho, o qual chamou de Callie. E pro cão que espiava pela janela, ele deu um trenzinho antigo do James, já que ele estava tão distraído com o cãozinho, com os brinquedos novos, que ele nem é ligado ao trenzinho sumir. Bom, o cão todo animado sai correndo para casa para mostrar pro Logan um trenzinho que ele tinha dado. Só que antes mesmo dele dizer uma palavra, o Logan foi lá e quebrou o trenzinho dele e deu outra surra nele falando: "Lembra que eu falei para você para não se misturar com eles? Pois é, você se misturou de novo, então eu vou te punir." Dessa vez o cão acabou aprendendo a lição e nunca mais foi o mesmo. Capítulo 2. A criança interior. Aqui já se passaram alguns anos e eles já estão adolescentes. Ao observar pela janela, a Rose fica analisando que o cão, depois de todos esses anos, ficou igual ao pai dele, tá sempre frio e com um olhar desalmado. Além disso, ela questiona o fato do James estar sendo muito pressionado pelo avô dele, que está sempre ranzinza e falando que ele precisa logo aprender a administrar as coisas da família, mesmo James ainda sendo um adolescente. Enquanto ela pensava essas coisas, a governanta mandou ela pegar uma coisa para a mãe do James. E ela acaba entrando no quarto sem bater e ela acaba sendo expulsa do quarto. E ela ficou meio chateada por ter feito aquilo, ela não queria ter entrado na hora errada, ela esqueceu de bater e tudo mais. Então ela acabou indo pro jardim para refrescar um pouco a cabeça e tal, e para se recuperar um pouco da cagada que ela tinha feito. Enquanto ela estava passeando pelo jardim, o cão estava por lá e chamou ela para ter uma conversa. Enquanto eles conversavam, o cão tenta agarrar ela à força e tal, e o James, que via de longe, não aceitou isso e foi direto contar para o Mestre John. Enquanto o cão se distraiu vendo que o James ia contar para o John o que tinha acontecido, a Rose aproveitou e deu um socão na cara do cão e ela acabou conseguindo se soltar dos braços dele. Como o James dedurou tudo pro John, o John acaba dando uma bronca gigante no Logan e falando para ele dar conta do cão, porque ele tava fazendo um monte de coisa errada e que se ele fizesse de novo eles iam ter uma conversa bem feia. Depois do James ter dedurado o cão ficou irritadíssimo, ele ficou possesso e guardou a mágoa no coração, velho, porque ele dedurou pro pai dele e o pai dele, como sempre, bateu um monte nele quando ele chegou em casa. Passado algum tempo, o James foi visitar o túmulo do irmão dele, que fica lá na mansão, e o cão aproveitou essa oportunidade, já que o James estava sozinho. Então o cão tentou sufocar o James, só que o James ainda tinha um amigo dele, um companheiro, o cachorrinho dele, o Callie. E o Callie acabou mordendo o cão antes que ele pudesse sufocar o James. Só que sendo assim, o cão fica muito bravo com o Callie e acaba esfaqueando o cachorrinho do James. Depois desse ocorrido, o James contou tudo pro pai dele, o John, e ele ficou muito bravo, até porque o cão tinha matado o cachorrinho que ele tinha dado de presente pro filho dele, que era uma das únicas coisas que deixava o filho dele feliz. E ele ficou muito bravo com essa situação, e de uma vez por todas demitiu o Logan e falou pra ele nunca mais voltar na mansão de novo. O Logan ficou muito bravo de ter sido expulso. E quando ele chegou em casa, como sempre, o cão achou que ele ia levar uma surra. Só que na verdade o Logan tinha mandado o próprio cão matar o cachorrinho do James para se vingar por aquela vez que o James acabou dedurando ele por tentar agarrar a Rose. Então o Logan e o cão armam um plano. E eles decidiram que iam invadir a mansão e matar o John e o filho dele, o James. Chegando na mansão, eles começam matando o mordomo e pegando a Rose como refém. Eles adentraram na mansão e acabaram pegando a governanta e a mãe do James de refém também. O John, que estava em outro cômodo, acaba escutando barulho, e ele se depara então com o Logan usando a mulher dele, a governanta e a Rose como reféns. O Logan, vendo que o John tinha estragado os planos dele de usar os reféns e tudo para fazer o menor barulho possível e sair tudo como esperado, ele fica muito bravo e acaba dando um tiro na cabeça de John, que acaba caindo morto no chão. James, que passava pelo corredor, viu isso e ele ficou muito irritado com a cena. Então, com muita fúria, ele parte para cima de Logan. E numa luta intensa, ele acaba matando o Logan. Então, James olha ao seu redor. E ele vê todo mundo na sala olhando para ele com uma cara de terror. E ele não sabendo o porquê. Então, olhando em sua mão, ele viu garras gigantes, que foi o que fez ele matar o Logan.
Bom, galera, essa foi a parte 1 do resumo de origem. Se vocês gostaram, já deixa um like e compartilha, galera. Eu não sei se o Madame Teia vai atrasar um pouquinho a nossa avaliação, porque acabou dando errado um pouquinho as folgas para se coincidirem para assistir o filme, mas não fiquem preocupados, a gente ainda vai trazer essa review, só talvez atrase um pouco, mas daí eu trago outras partes do resumo de origem nesse meio tempo, beleza? Não deixa de tentar procurar esse quadrinho em versão física para você ler, né? Eu acho que não vai ser tão difícil, porque só na minha cidade, no mesmo sebo que eu fui, eu já achei 2 vezes vendendo numa média entre 30 e 50 reais. Eu acho que você consegue. E fica ligado para mais vídeos, galera. Então é isso. Tchau!